Família, graça e paz, bom rever os irmãos. Hoje estaremos fazendo um convite à igreja estar na mesa do Senhor. Um convite a você estar participando da obra do Senhor Jesus. E um convite a mudar de vida. Então hoje a ceia vai ser um pouquinho diferente, vocês vão estar ouvindo 3 palavras e é um convite a cada um a ouvir a voz de Jesus, a estar com Jesus e a participar da vida de Cristo. Amém? É muito interessante porque eu não tinha dimensão da profundidade, assim, né? Eu sinto que a cada vez mais na caminhada da fé eu tenho um pouquinho mais de noção de profundidade do Senhor, claro, e também desse momento da ceia. E o pastor tinha me convidado para trazer, nesse momento de abertura, sobre a mesa do Senhor, sobre o fato de sermos convidados para estarmos assentados à mesa do Senhor. E a princípio vocês, assim como eu, podem pensar, nossa, mas coisa banal, porque o que tem de importante para falar sobre isso? E para isso eu gostaria que vocês abrissem lá em Lucas, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Amém. E aí diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Até aí. E há várias passagens que vão trazer sobre a mesa, sobre você ser convidado para uma refeição, sobre você ser convidado para um banquete. E eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho na história para entender a importância desse momento social lá no Oriente Médio, que foi onde estava se passando essa parábola que Jesus vai trazer aqui para os discípulos. Até hoje, se você for parar no meio do deserto e ficar hospedado na cabana de um beduíno, você não pode rejeitar um convite que ele te faça para uma refeição. Por quê? Porque diferente, ainda mais nos tempos bíblicos, diferente de hoje, a comida era um recurso muito escasso. Você tinha que ter um cabrito em casa, tinha que ter uma galinha, tinha que ter... Às vezes tem lugares no interior que era até assim. Eu me lembro da minha bisavó contando que ela matava uma galinha a cada aniversário dos filhos, para vocês terem noção da dificuldade que era a comida na época. Né? Então, assim, era um evento matar a galinha para a família poder comer a galinha, e era em comemoração ao aniversário dos filhos. De resto, era cuscuz, mas era difícil até ter carne. E naquela época não era muito diferente disso. Então, se você era convidado para, no meio dessa escassez, ter participação com esse pessoal da sua refeição, era um convite que, se você negasse, você era muito ingrato, muito mal educado. E até pastor foi visitar um desses, e ele, por curiosidade, ele tinha sido convidado para comer, e ele foi comer. E ele, por curiosidade, perguntou: e se eu dissesse que não? Como seria isso para você? Ele perguntando para o beduíno lá. E ele falou: por que você ia fazer isso? O cara já virou meio assustado. Por que você faria uma coisa dessas? Ele: não, é porque na minha cultura isso não tem tanto peso. Eu só queria entender qual é o problema disso. Ele: eu entendi que você me odeia, a ponto de você querer me matar. Para você estar negando o presente mais precioso que eu posso estar te dando, que é a comida num tempo escasso, num lugar onde é escasso isso. E então esse é um entendimento que a gente tem que ter um pouquinho quando a gente lê essa parábola, e não só isso. Quando eles iam fazer uma festa em casa, ou um jantar, alguma coisa assim, ia chamar alguém, então eu vou fazer, gente, meu aniversário, eu vou fazer uma festa lá em casa, me confirma quem vai. Eu convidei todos vocês, mas vocês precisam me confirmar para quê? Para eu contar a comida, para eu contar a bebida, para nada ser desperdiçado. Porque havia uma lei na época contra o desperdício, era uma coisa vergonhosíssima para a cultura da época. Porque, lembrando, era um período que a comida era escassa, era de difícil acesso.
Então, ter desperdício era uma coisa horrorosa, e até vergonha para a família que esbanjava tal desperdício. Então, eles faziam tudo à conta, tanto que há registros históricos de quanto se matava de animal por cada pessoa que você ia receber em casa. E quando essas pessoas foram fazer isso, o que aconteceu aqui? Qual era o costume dessa época? O certo homem, né, que Jesus está apresentando aqui, ele muito provavelmente convidou essas pessoas e as pessoas falaram, vamos, nós vamos. Tanto que no dia da ceia, ele manda o servo falar, está tudo pronto. Ele não manda o pessoal chamar, ele fala, o pessoal já falou, já tinha sido convidado, já havia confirmado, e ele falou, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Todos os cabritos já foram mortos, todas as vacas já foram mortas, as galinhas, tudo, já está tudo preparado certinho, conforme a presença de cada convidado. Então, esses convidados aqui, que começaram a apresentar desculpas depois, eles já tinham dito isso. E trazendo entendimento para a palavra, quantas vezes a gente não já falou para Deus que Ele podia estar contando com a gente? Quantas vezes a gente recebe, né, seja um apelo na igreja, seja um sentimento, de fato, a voz do Senhor chamando por nós, e a gente fala, não, Senhor, eis-me aqui. Né? A gente ora tanto assim, às vezes, para que Deus use a gente, né? A gente se colocar tanto à disposição do Senhor. E assim tinham feito esses convidados. Só que quando chegou no dia, eles não só disseram que não poderiam. A pessoa podia negar o convite se fosse caso de vida ou morte, porque, de novo, para aquela cultura era uma coisa muito vergonhosa. Você não comer com a pessoa, ainda mais fazer com que aquela pessoa causasse tamanho desperdício de comida. Mas, quando a gente vai ler as desculpas deles, a gente precisa parar um pouquinho nelas e vamos uma a uma. O primeiro, no versículo 18, disse, comprei o campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Naquela época, você levava 1 ano para fechar a compra de um campo. Por quê? Porque você tinha o direito de testar aquela terra. Então, primeiro você ia ver se alguém queria aquilo ali, se não tinha filho brigando por herança daquele lugar, se a terra era boa, você tinha direito a plantar naquele lugar e esperar um certo tempo para ver se aquela terra era boa mesmo, para depois, no final de 1 ano, você fechar aquela compra ou não. Então, qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Todas as respostas que vamos trazer aqui, olhando a partir da cultura daquela época, eram desculpas esfarrapadas para uma vergonha tamanha que seria trazida sobre o homem que fez o convite àqueles convidados ao banquete. E aí, ou seja, ele já viu aquele terreno. O cara que comprou o terreno, ele já viu o terreno. Não tinha como ele não ter visto aquele terreno. E aí, ok. O outro, no versículo 19, diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. De novo, você também já experimentava os animais antes da compra. Eles estão até, de novo, como é uma parábola, é uma coisa até meio irrisória. Né? É uma coisa que, de fato, dificilmente alguém faria ou falaria isso para alguém, porque é claramente uma desculpa esfarrapada. Mas Jesus está trazendo esses exageros por se tratar de uma parábola para o ensinamento que Ele quer nos ensinar. E aí o último vai dizer assim, casei-me, por isso não posso ir. Mas, se a gente for lá no original, vai estar descrito, casei-me com uma mulher. E pra gente pode parecer só, ok. Na época nem existia casamento homoafetivo, então obviamente o cara estava casando com uma mulher. Mas o problema é que o termo, quando você apresentava a mulher ao termo casei-me não era só usado para casamento em si. Era usado para relação sexual. E aqui no caso, quando ele coloca uma mulher, era uma prostituta. Então, no termo originário, isso que eu estou falando, tá, gente? Não é daqui. Mas qual era a ideia? Ele está falando, não, eu já fechei lá no bordel daqui da cidade e, tipo, eu não posso, eu já paguei adiantado, eu não vou poder, vou ter que te deixar na mão aí nessa festa. E eu não estou querendo trazer aqui em si o quão esfarrapadas são essas desculpas, mas quais desculpas nós temos apresentado ao Senhor?
quando Ele nos chama para esse momento de comunhão, quando Ele dá tudo o que tem de mais precioso para estarmos juntos diante da presença do Rei. Que desculpas a gente tem dado? E isso tem me tocado profundamente, porque eu posso não ter ido me deitar com uma prostituta, né? Apesar da gente poder fazer isso com o Senhor, porque qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na minha vida é como se fosse de fato um adultério que eu estou cometendo contra Ele. Às vezes eu posso só inventar que eu estava com preguiça, só falar que eu comprei um terreno. Mas, de verdade, o que a gente tem colocado como empecilho para estar em comunhão com o Senhor? E além disso, como o Senhor nos traz à mesa, para estarmos em comunhão com a igreja do Senhor também. E aí, versículo 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E se a gente for lá para João, capítulo 1, a gente pode ler a partir do 1. É sempre bom esse texto. Vamos ler a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, trazendo aqui, né? Cristo veio, à primeira vista, para os judeus, para o cumprimento das profecias e da aliança que o Senhor tinha feito com aquele povo. Mas não foi recebido. E aí, o que ele fez? Chama os mendigos, chama os gentios, chama quem está do lado de fora. Porque todos quantos receberam, para nós hoje, quem não era digno, quem não é digno, mas por Cristo fomos feitos dignos de ceiar com esse Deus. Ele diz: mas a todos quantos receberam, quanto aceitaram o convite para estar à mesa do Senhor, os quais não deram desculpas para estar diante da presença do Senhor em comunhão com Deus e seus irmãos, mas a todos a esses quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E essa graça recaiu sobre nós, mendigos. E esse amor desse Deus que, perceba, gente, é claro que é uma analogia, mas, de fato, somos mendigos na mesa de um rei. A gente não sabe nem se portar, né? Às vezes, diante da presença de Deus. Mas Ele, com todo amor, com toda graça, derramou esse favor sobre as nossas vidas. Então, que a gente não rejeite esse convite para estar com Ele. Que a gente não rejeite esse convite para estar aqui participando da ceia do Senhor. É comunhão. Que a gente não rejeite o convite de estar disponíveis ao serviço do Senhor. E como a gente faz isso? Estando disponíveis uns aos outros. Estando disponíveis a repartir o pão, a repartir o vinho, a repartir a carne, a matar a galinha que a gente tem no quintal. E assim, andarmos juntos com o Senhor, temendo ao Senhor, parando de dar desculpa para os nossos descompromissos com o Evangelho, para os nossos descompromissos com a verdade de Deus. Até porque Ele falou: aquele que rejeitou,
não senta na minha mesa nunca mais, porque Ele é justo, Ele é juiz, e o mundo já está sentenciado. Mas que a gente desfrute, enquanto convidados indignos, que a gente não tem nem roupinha para estar aqui, né? Mas que a gente desfrute da tamanha graça que recebemos, porque o que nos convidou tem extremo prazer em nossa presença. Não é à toa que lá no Salmo 23 vai dizer que o nosso cálice transborda. Por quê? Porque quando um anfitrião te recebia na casa dele, o que significava que você podia ficar ali porque a conversa estava boa ou que já estava na hora de você ir embora? O tanto que ele enchia o seu cálice. E a palavra diz que o nosso cálice transborda, porque Deus não para de encher, e foi enchido com o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Amém? Como a Luli falou sobre a mesa, esse convite à mesa, o que era mais comum se oferecer na mesa, o que era mais... Hoje é tido como, quando a gente vai no restaurante, a primeira coisa que é dada é uma torrada, não é verdade? Com a manteiga, fala mantequilla, que é em espanhol, manteiga, né? Que é oferecido como uma comida de entrada. Era muito mais comum o pão. Em todas as nações, todas as culturas, o pão era comum em todas as refeições. E eu vou falar sobre o pão, entrando dentro desse entendimento que o Senhor nos trouxe hoje, da ceia do Senhor, do assentar-se à mesa, do convite que Ele nos faz. E eu, fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que o pão ele surgiu na Mesopotâmia. Para a gente entender o tempo da Mesopotâmia, Abrão saiu da Mesopotâmia. E era a região onde que hoje é o Iraque, quando o trigo começou a ser cultivado. Os primeiros pães eram duros, secos, achatados e sem forma, e precisavam ser imersos em água quente várias vezes antes de serem consumidos. Hoje o pão é um alimento universal. Hoje a gente tem vários tipos de pão, que são sovados diferentes, maneiras diferentes, né? O pão francês, que não é francês, que lá em Portugal é chamado pão do Brasil. O pão francês mesmo não é igual o pão francês que a gente come, né? Existe pão suíço, existe pão de todas as formas. E quando a gente pensa em pão, a gente pensa em matar a fome. Quem de nós, às vezes o almoço não está pronto, a comida não está pronta, você tem um pão lá, você esquenta na frigideira, coloca na chapa, você bota a manteiga, ou quem sabe até na boca do fogo, como eu gosto de fazer. Esquentar, ligar o fogo, esquentar o pão ali e comer. Ou colocar um ovo. Mas o pão é muito mais do que isso. E a gente buscando a Bíblia, né, trazendo o significado do que o pão para nós é. O primeiro texto que eu queria que a gente lesse está lá em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, versículo 4. Que é quando o pão é citado na Bíblia. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. O Senhor tinha tirado o povo da terra do Egito, tinha tirado o povo da servidão, estavam com ele no meio do deserto, e eles começaram a reclamar primeiro porque não tinha água, e depois porque não tinha comida. Começavam a lembrar do Egito, começavam a lembrar do que eles comiam no Egito, e queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a antiga, né, servidão. E o Senhor falou que mandaria um pão do céu. Toda vez que a gente vê a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, ele vai trazer para nós sombra, ele vai trazer para nós uma ideia de um projeto que Deus teria no futuro. Quando o Senhor falou que mandaria pão do céu, aqui nesse versículo 4, ele está falando isso, né? Vos farei chover pão dos céus. Eles não sabiam como era isso, eles não sabiam o que era isso, mas vos farei chover pão dos céus. E vocês vão colher todo dia, colherá
diariamente. Preste atenção nessa palavra, diariamente. A porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Deus deu uma ordenança e falou que desceria pão do céu. E de fato aconteceu, quando a gente continua lendo esse versículo de Êxodo, de fato aconteceu, foi quando desceu o maná. A palavra maná significa, que isso? Maná não tem nada muito espiritual no nome. Que isso? Era o pão. Era o pão. Era o pão que Deus prometeu que desceria do céu. Era o pão que eles iam colher todo dia. E existia uma lei, uma ordenança de Deus, que eles não podiam pegar mais do que eles iam comer. De novo a palavra do desperdício, né? Porque não existia desperdício, inclusive o desperdício é pecado. A gente vê muito desperdício, inclusive, na virada do ano, onde a gente faz comida, e a gente não aguenta comer tudo, sobra, estraga e joga-se fora, não é? É um desperdício. E a lei de Deus foi muito clara: vocês vão lá, vocês vão colher o que vocês vão comer naquele dia, não deixem para outro dia. E na sexta-feira vocês vão colher porção dupla, porque era para sexta e para sábado, e não vai dar bicho, não vai estragar. E foi o que aconteceu. Quando eles teimavam em querer reter o que era demais, acabava dando bicho, acabava dando aquilo que não era certo. Mas uma coisa que me chama a atenção no maná, é que depois de algum tempo eles enjoaram do maná. Se lembra dessa história? Eles começaram a enjoar, todo dia maná. De manhã, maná. De tarde, maná. De noite, maná, Renato. No outro dia, maná. Uma semana maná, um ano maná, 40 anos comendo maná. E eles começaram até a praguejar o pão que Deus estava dando como sombra do que viria. Preste atenção nisso, igreja. Vamos abrir agora lá em Mateus capítulo 6, eu vou acompanhar ali que é mais fácil. Mateus 6, versículo 11. Diz assim, a oração que o Senhor nos ensinou, fala: o pão nosso de cada dia nos dá cada dia. Se lembra lá no maná? O que eles tinham que fazer? Diariamente. Todos os dias. O pão nosso de cada dia. Não é um pão que vai durar uma semana. É claro que a gente às vezes come um pão que está vencido. Não é verdade? Mas não há nada melhor do que comer um pão fresquinho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Maná diariamente. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos ler mais um texto. João capítulo 6. João 6, do 25 ao 35. Diz assim: e achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Só para a gente entender o que está acontecendo. Jesus tinha multiplicado os pães. Jesus tinha feito aquele grande milagre, o pessoal tinha comido, o pessoal tinha, se satisfeito, e Jesus saiu dali e foi para o outro lado, foi para outro lado, e eles ficaram igual uns doidos atrás de Jesus. Ficaram igual uns doidos, e chega esse versículo e ele fala: quando foi que chegastes aqui? Porque eles não tinham encontrado Jesus até que encontrou aqui. Olha o que Jesus fala, 26 agora. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais, olha, lembrando o que nós lemos no começo. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes o que comer, o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Deu um sinal. Deu uma sinalização do que viria. Moisés não lhes deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá, versículo antes, o verdadeiro pão do céu, 33.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E o versículo 35, e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo o que está acontecendo até agora, de todos os textos que nós lemos de Êxodo, era algo muito para cá, para a terra. Era um maná que matava a fome física. Era o pão que Jesus multiplicou, que matava uma fome física. Lembra da mulher lá no poço? Uma água que ela ia buscar, era água que matava uma sede física. O que Deus tem para nós é muito além, igreja. Jesus, quando ensinou sobre a oração, ele falou, o pão nosso de cada dia nos dá. Será que Jesus só está falando de pão, de comida? Muito mais. Deus sabe que a gente precisa de comida. Claro que a gente precisa de comida, porque a gente está aqui. A gente é carne, a gente precisa se alimentar. Mas o que Deus tem para nós é muito mais do que comida. É muito mais do que uma mesa farta, como a Luli trouxe, da escassez que se era, e quando alguém era convidado, não se podia rejeitar, porque era algo de muito custo. Hoje a mesa está posta para nós, e não se engane, que é esse pão, que é esse vinho. A mesa está posta aqui, ó, desde o começo. O pão da presença está sendo derramado aqui em nossas vidas. A presença de Deus está sendo distribuída aqui. É muito mais do que esse pão, igreja, que você vai comer e daqui a pouquinho, como Jesus disse, vai para lugar escuso. Acabou. E você tem que comer de novo, e você tem que comer de novo. A presença, o pão da presença é o pão de Deus que desceu do céu, que se manifesta em nossas vidas. E esse pão precisa ser buscado diariamente. O maná não era diariamente? O pão nosso de cada dia não é diariamente? A presença de Deus precisa ser diariamente. O que hoje pode exemplificar como pão? O próprio Cristo e a sua palavra. Um governo que a gente está sobre ele, né, sobre o domínio dele, falou que daria fome zero, né? Não estou falando de política, mas a Bíblia fala que a gente teria sempre os pobres entre nós. Não se iluda com a ideia de que todo mundo vai ficar rico. Hoje a gente tem muita estratégia, né, para se juntar dinheiro. Não estou menosprezando que você não possa fazer isso, mas tem gente que vai ser pobre e tem gente que vai ser rico. Contentai com o vosso soldo, contentai com aquilo que você tem. Mas existe uma presença, existe uma riqueza que Deus deu para aqueles que querem se sentar à mesa. E também não é para todos. Essa mesa não é para todos. O convite foi feito. Luli trouxe um exemplo muito legal. O convite foi feito. Mas os que podiam vir, deram suas desculpas. E foi chamado os mancos, foi chamado os aleijados, os mendigos. E quem deu ouvido? Os bêbados. Quem deu ouvido, entrou e comeu do pão da presença. Se hoje você está aqui, está entendendo essa palavra, coma da presença do Senhor. Inclusive na arca, a exemplificação também era o pão da preparação. Era um pão que eram colocados 12 pãezinhos achatados, que Davi inclusive comeu. Estava fugindo de Saul, entrou, não tem comida aí, não, cara, só tem o pão da preparação, da proposição lá, que ninguém podia comer, só o sacerdote. Davi foi lá e comeu, exemplificando exatamente Jesus, porque Davi, né, Jesus é da linhagem de Davi. O pão da presença está aqui, igreja. O Senhor está aqui, e o Senhor quer alimentar não só o nosso corpo, mas Ele quer alimentar a nossa alma e quer nos dar riquezas que nenhuma coisa desse mundo pode fazer. Que o Senhor nos alimente e nos ajude, em nome de Jesus. Assim como foi dito aqui, o Senhor te convida a estar à mesa, porque Ele se faz presente. Nesse momento nós vamos partir o pão, assim como Jesus fez. Nesse momento nós vamos distribuir o pão, assim como Jesus fez. O pão é simplesmente um símbolo
O pão é simplesmente um símbolo daquilo que Ele fez por nós. Um convite a padecer com Ele. Um convite a permanecer nele. Um convite a andar com Ele. Então Jesus, naquela noite, Ele partiu o pão. E Ele disse: este é meu corpo, que é dado por vocês. Não esse pão, mas a minha presença. Quando você diz não a isso, você está dizendo: Jesus, eu não quero a tua presença. Foi o que aconteceu aquela noite. Ele distribuiu o pão. Ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por você. Quando você pegar este pão, você vai agradecer a Deus pela vida que Ele deu por você. E não só pela vida que Ele deu, mas pela presença que Ele te oferece. Esses dias um colega me ligou e me disse: eu não aguento mais viver, eu não aguento mais. Eu perdi família, eu perdi trabalho, eu perdi tudo. E há muito tempo eu tenho conversado com ele, porque eu também perdi tudo. Não quero comparar, mas eu disse: a única presença que me fez entender que tudo no mundo é passageiro foi Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. E Ele me permitiu ter novamente aquilo que eu tinha perdido, porque eu entendi que o mais importante era a presença dEle. E Jesus convidou você à mesa para dizer: o mais importante sou eu, e eu dei a minha vida por vocês. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, ó Pai, pelo pão da presença. Obrigado por Jesus em nossos corações. Ore a Deus, clame a Deus, mas o convite foi feito. À mesa do Senhor, coma com Ele, experimente dEle e viva a vida dEle, em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 18, vamos ler a partir do 17, por favor. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aliança. Aliança é algo que é feita para não se quebrar. Quando duas pessoas se casam, aos votos, e é transferida a aliança, e todos nós lembramos os votos, e uma parte do voto é até que a morte nos separe. Uma aliança, um compromisso, fidelidade. Quando Jesus chama a mesa para fazer um compromisso. Jesus chama a mesa para fazer um compromisso com os seus discípulos, uma aliança que não se pode quebrar, uma aliança que não é jogada fora, uma aliança que não é rasgada, e não é por causa de você ou de mim, mas por causa dele, por causa daquele que prometeu. Não é fidelidade sua, a fidelidade é dele. Ele chamou a mesa. Ele chamou a mesa e muitos disseram: não vou, deram desculpas. Mas aqueles que vieram, todos que vieram, trazidos por ele, ele deu do pão da presença. Ele disse: esse é meu corpo que é dado por vocês. E ele fez uma aliança de sangue. Ele diz no versículo 20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, depois que comeram, depois que beberam, ele pegou o cálice e disse: esta é uma nova aliança. Esse é um novo, como diz nessa tradução, esse é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês.
A gente costuma dizer que o sangue de Jesus nos purifica, a gente costuma dizer que o sangue de Jesus tem poder, mas às vezes a gente não tem ideia do que a gente está falando. Antigamente, havia o costume de se matar o animal e derramar em uma tigela com água e salpicar o sangue sobre o povo, para purificar o povo. Jesus é o nosso Cordeiro que foi morto por nós. Alguém tem um pouco de sangue de Jesus aí, para a gente poder salpicar e purificar a vida de alguém aqui? Ninguém tem. O cálice, esta representação de dizer que Jesus morreria, o seu sangue seria derramado, e aqueles que aceitaram o convite, teriam as suas vidas purificadas por Ele, por crer no seu convite, por crer e entender que Ele se faz presente. O sangue não é algo para a gente sair dizendo, é algo para a gente entender e pensar. Ele morreu. O poder do sangue está na morte, no derramamento. Quando você cantar o sangue de Jesus tem poder, e muita gente, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o inferno desaparecer, não é um moto, não é como é que as pessoas falam? Um mantra, uma superstição, sei lá o que. Não, é um entendimento, é uma consciência do que Ele fez por nós. Eu não posso salpicar, eu não posso pingar sangue sobre a vida de ninguém. Eu posso entender o convite, a presença e a aliança que Ele fez por mim e por você. O Senhor começou a instruir os seus discípulos quando Ele partiu o pão e bebeu o cálice com eles, dizendo sobre o céu. Ele disse: não se turbe o vosso coração, porque Ele disse: eu não beberei mais com vocês, mas não turbe o coração de vocês, porque na casa de meu Pai tem moradas. Se não tivesse, eu ia falar para vocês. Jesus disse: não se turbe, não se preocupem. E Jesus não disse só isso, Ele disse: não vou deixar vocês órfãos. Hoje eu não vou beber, essa é a última ceia, mas eu derramarei sobre vocês o meu Espírito, para que vocês não fiquem órfãos, para que vocês não fiquem desconsolados, para que vocês não fiquem sem saber o que fazer, porque na verdade quem nos orienta no caminho de Jesus é o Espírito Santo, é a presença de Cristo através do Espírito no teu e no meu coração. E Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, de mim vem toda a alegria, porque o vinho simboliza a alegria, e era servido vinho, não era suco de uva não, era vinho mesmo, para simbolizar a alegria, a felicidade de estarmos juntos. Se bebia para se alegrar. E às vezes a gente não se alegra com os irmãos, a gente vem para a igreja e parece que é um tormento, uma dificuldade. Vou lá na igreja, cumpri meu voto. Não, nós estamos juntos com Cristo neste lugar. É o momento de se alegrar, porque Ele é a videira verdadeira. E Ele está presente. E depois Ele faz, em João 17, Ele sai, porque nesse texto em Lucas vai dizer que no versículo 21, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus fala com seus discípulos, dá toda a instrução, e ali Satanás entra em Judas, e Judas sai para negar, para trair Jesus, e eles saem para o Monte das Oliveiras, e Jesus faz oração por mim e por você, e ali ele é espremido como uma azeitona, para dar a vida por mim e por você. O convite foi feito, nós comemos o pão da presença, e agora nós vamos beber este suco de uva, simbolizando o vinho, simbolizando a alegria, mas Ele derramou sobre nós a sua presença. E para a gente é glorioso demais, não só lembrar da sua morte, mas lembrar que a presença de Jesus está aqui neste lugar.
Vocês têm noção do que é dizer, ou do que é entender que Jesus está aqui, neste lugar? Vocês têm noção do que foi dito aqui? Foi chamado à mesa aqueles a quem o Evangelho deveria ser pregado. E eles disseram não. E aí Jesus disse: vai pelas ruas, chamem as gentinhas, chame os pobres, chame os pecadores, chame aqueles que não têm valor nenhum. E esses tomaram lugar à mesa do Senhor. Quem são esses? Somos nós. Nós não merecíamos estar aqui, e Ele está presente. Quantos erros nós cometemos, quantos não, como foi dito aqui, nós dizemos para Jesus, quantos não nós dizemos para Jesus, sem mesmo pronunciar a palavra não, quando Ele diz: não vá por esse caminho, não tome essa atitude, não faça desse jeito, não se envolva com isso, e a gente fingindo que não está ouvindo, porque a palavra dele é muito clara. Nós, com nossos gestos, nós falamos não para Jesus, e Jesus está dizendo: vem, eu convido você a estar à mesa comigo, santo, o único santo na face da terra que veio a esse mundo e derramou o seu Espírito. Sabe quem também estava à mesa? Judas. Me perdoe, mas a verdade é que quando eu rejeito aquilo que é me oferecido, eu me torno um traidor. Porque Jesus lavou os pés de Judas, porque Jesus disse a Judas: amigo, porque Jesus deu o pão e o vinho a Judas, e ele comeu, e ele bebeu, porque isso não te salva, mas a presença verdadeira do glorioso estava ali diante de Judas, e ele disse não, sentado à mesa. Jesus está aqui. É a hora de você dizer: Senhor, muda a minha vida. Jesus quer fazer um convite, e esse convite agora é para você mudar a vida. A tua vida só é mudada quando você entende que só Ele pode operar, transformar, através do Espírito, todo o teu caráter, todo o teu entendimento. Pecar nós vamos, nós falhamos, nós erramos. Ele está presente falando: servo, meu filho, onde você está? Eu estou à mesa aqui agora, e você não está nem preocupado com o que eu estou falando. Jesus está aqui, o seu Espírito está aqui. Beba deste vinho, e digo muito mais, não do suco, mas da presença dele, se rendendo aos pés de Jesus. Que as palavras que você ouviu sejam as palavras do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o mundo do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo. E se você ouviu a voz do Espírito Santo, as palavras que Jesus disse, você pode fazer uma aliança com Ele. A aliança que Jesus fez foi: todo aquele que crer em mim, esse será salvo, e jamais será lançado no fogo, será rejeitado. Jesus disse: todo aquele que crer nele, confiar nele, se entregar, depositar toda a fé e a esperança nele, ele disse: a esses eu amei até o fim, estão guardados em mim, eu e o Pai somos um, e aquele que crê, assim será também um
com Jesus. Então faça uma aliança agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas você que ouviu e entendeu a palavra de Deus, faça uma aliança agora com o Senhor. Se renda a Ele, se prostre diante dEle, confesse, seja um réu confesso. Seja um réu confesso, porque todo réu confesso diante do Senhor recebe o perdão da dívida, recebe o perdão e recebe salvação, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que são guiados pelo seu Espírito. Então confesse, viva esta nova vida. Jesus te convida, viva esta nova vida. E saia com o coração agradecido, dizendo: Senhor, obrigado. E seja uma testemunha do Senhor por onde você passar, porque aonde você estiver, ali estará o Senhor em você. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso amado Jesus, o pão da vida, o pão presente em nós, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre este povo convidado por Jesus a estar à mesa, hoje e sempre. Quem crê, diga: nós somos uma igreja na comunhão, no partir do pão e nas orações.